Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte. E hoje, em Caraguatatuba, uma entrevista diferente. É uma entrevista com um empresário muito conhecido aqui, o Maurílio. O Maurílio, que além de empresário também tem um podcast. Nós vamos conversar com ele e tem muitas coisas que as pessoas não sabem que vão descobrir hoje. Tudo bem? Olivo, tudo bem? Quero agradecer aí a oportunidade a todos os telespectadores da ISTV, Donizete, diretor e toda a equipe técnica. É um prazer estar com vocês, uma honra poder participar desse bate-papo com você. Inclusive, o Maurílio, ele, além de ser empresário no ramo da construção civil, tem um negócio dele também, ele tem um podcast que é muito conhecido, famoso aqui no Litoral Norte, muita gente conhece, que vamos falar um pouquinho desse podcast antes de falar das outras coisas, Maurílio. Olivo, então, nós temos um projeto, chama Podcast Maurílio Convida. Temos feito aí um trabalho muito bacana, trazendo pessoas legais, fazendo um bate-papo entre amigos. Você sabe que eu sou cristão, né? Evangélico, então eu também tenho explorado bastante meus amigos pastores, falando um pouco do evangelho. Tem uma parte na Bíblia, Olivo, que diz que quem ganha alma é sábio. E muitas das vezes nós não podemos ir fazer a obra de Deus como os missionários, como os pastores fazem. Então eu estou aproveitando essa oportunidade para também fazer um pouco a obra de Deus e levar a palavra de Deus a muitas pessoas que estão vendo o nosso trabalho. E não deve ser muito fácil não, porque você assimilar a vida de empresário com a vida de podcast, inclusive estamos aqui no estúdio dele, muito bem equipado, muito bacana, parabéns. Mas me conta um pouquinho como é que você começou, fala um pouquinho da tua história também para o pessoal que não te conhece saber como surgiu o grande Maurílio. Pois é, Olivo. Na verdade, você falou que não é fácil, né, unir tantas responsabilidades. Além de empresário, trabalhar no ramo da construção civil, graças a Deus eu tenho uma boa equipe que soma muito com a gente, que às vezes acaba levando o piano, né? E além de tudo isso, avô, pai e avô, né? Então tenho uma netinha de 3 anos, meu presente de Deus, a Laurinha, e agora um netinho que vai fazer um mês, que é o Ravi, outro presente de Deus. Então você vê a vida de um empresário, de um apresentador de um podcast, de um homem, né, público por estar militando dentro do universo político, também agora avô, né? Então não é fácil, mas é muito prazeroso. E todo esse projeto nós começamos com esse intuito que eu disse, de fazer algo para Deus, de também estar trazendo informações através de pessoas que têm o seu trabalho prestado dentro da cidade, até mesmo no litoral. Já tivemos aqui o vereador presidente da Câmara da Ilhabela, Alessandro Abençoado, um grande amigo, prefeito Aguilar Júnior, outros vereadores e também pessoas que estão trabalhando nessa questão do cuidado público na nossa cidade. Então esse é um dos projetos que nós temos e tenho certeza que estamos fazendo com todo cuidado, aprendendo a cada dia, né? Não é fácil, nós vemos aí muita gente boa nesse ramo e isso é muito bom e isso serve de escola para a gente também. Isso que a gente está conversando aqui é uma realidade, porque eu sempre digo, viu, Maurílio, que todos nós, empresários, temos uma obrigação, fora aquela obrigação de ser ético, honesto, desempenhar a sua função da melhor forma possível junto com seus colaboradores, a gente tem que ter também uma vida cidadã também, né? Quando você abraça uma causa de evangelizar, que eu acho muito bonito, eu acho que dá um futuro maior, eu acho que a gente consegue deixar um legado para as gerações que vêm. Eu concordo e isso tem feito com que a gente também mostre o trabalho de pessoas que têm feito dessa forma. Eu comecei esse projeto, na verdade, Olivo, em 2020 com uma live, né, que foi aquela onda por conta da pandemia, todo mundo começou a fazer os seus trabalhos, próprias igrejas ficaram impedidas de fazer os seus cultos e começaram a fazer transmissão através da rede social. E ali nós aproveitamos esse ensejo, essa oportunidade de poder também estar fazendo algo. Lembrando que em 2020 eu fui candidato a vereador. Então nós unimos essa oportunidade de poder fazer aquilo que eu sempre gostei, né? Já fiz lá atrás, trabalho em rádios, né? Como locutor, né? Em programas nesse universo de igreja, universo gospel. E agora a gente começou a fazer, aprendendo naturalmente a fazer através da rede social.
Não é fácil, existe uma dedicação muito grande, você ter convidados, você conseguir convencer pessoas a estarem participando, é muito difícil. Só que eu tenho o privilégio de gozar da amizade de muita gente boa. E essas pessoas, ela vêm entendendo que existe um projeto, entendendo que é uma coisa séria, que não tem cunho financeiro, é um trabalho social que nós conseguimos fazer. Como eu disse lá no começo, muitas das vezes, nós que somos desse universo cristão, não conseguimos muitas das vezes fazer o que um missionário faz, o que um pastor faz, que um padre faz, de fazer esse trabalho de evangelização, levando aí a palavra de Deus a muita gente que nós não alcançamos. Eu tenho 2 amigos missionários que agora estão em Luanda, na África, que é o Mateus e o Osiel. E a gente ajuda ele através de ofertas, consegue contribuir, mas eu não consigo estar lá. Então, como que eu posso fazer com que eles estejam participando, ajudando, incentivando e contribuindo? Em contrapartida, através da rede social hoje, através do canal que vocês têm, a televisão, o alcance dela ainda é muito grande, a rede social também tomou uma dimensão muito grande, uma proporção muito grande de conseguir levar a sua fala, de poder ser ouvido e também de ser visto. Você vê que muitas rádios hoje, ela une o programa da rádio junto com um podcast, não é verdade? Então você vê ali a figura daquele radialista que ninguém nunca sabia quem era, e você vê ele aumentando ali o seu público, alcançando mais pessoas. Então o meu objetivo principal foi trabalhar nessa questão da evangelização, de fazer para Deus um pouquinho, porque nós podemos e devemos fazer mais, mas um pouquinho que nós façamos, isso já nos deixa satisfeito. Como eu disse, a Bíblia diz que quem ganha a alma é sábio. Então, se você quer buscar a sua sabedoria, procure evangelizar, porque uma alma salva, você sabe que a Bíblia diz que você vai estar amontoando brasa sobre a sua cabeça. Ele falou uma coisa muito bonita e muito sensata, que não se pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Mas cada um pode colaborar da forma que lhe é possível. Só para fazer uma ilustração, você está falando uma coisa que voltei lá atrás, quando eu comecei com as minhas lives. Eu também comecei nas lives e deu as lives da Associação Comercial bombou tal, que veio depois o convite para mim estar aqui na TV. E eu agradeço sempre ao pessoal que está nos acompanhando e aproveitando, vamos dar um obrigado a toda essa nossa audiência. Muito obrigado pela audiência de vocês. O ISTV sempre com vocês. Se a gente faz televisão, é para vocês. Quando você fala em evangelizar, eu acho tão bonito, tão bacana, e a gente concorda que é um legado, repetindo o que a gente acabou de falar, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda, Maurílio, não tem? Sim, com certeza. Existe ainda muita coisa para ser feita. Nós vemos aí hoje muita omissão, né? Muita gente se conformando com o que está acontecendo. E nós vemos que os nossos dias não são fáceis. Eu estou falando nesse universo cristão porque eu milito, né? Eu sou de uma igreja, respeito todas as religiões, tenho amizade com todo mundo, graças a Deus, não tenho inimigo, já é uma grande coisa, né? Muita coisa! Quem tem muito inimigo é meu diretor. Ele tem muito! Ele é um São Paulino roxo, ele é São Paulino, mas usa a camisa do Palmeiras. Por isso que dá tanta confusão. Brincadeira. O meu diretor é do coração. Corintiano? Nada, corintiano nada, é São Paulino. Mas não vamos entrar nesse mérito não, tá? Porque aí senão ele já vai nos cortar. Maurílio, deixando a brincadeira de lado e falando desse trabalho sério que você faz, chama a atenção. Tanto é que nós estamos aqui fazendo essa cobertura, porque tem muitas pessoas lá fora que gostam de você. Sim, eu fico feliz de saber que a gente consegue, né, criar um novo hall de pessoas boas para serem nossos amigos. Eu acho assim, a política, Olívio, eu costumo dizer que ela tem um poder de afastar amigos e muitas das vezes aproximar inimigos. Não vou dizer propriamente inimigos, mas de pessoas interesseiras que quando você não tem nada a oferecer, elas se afastam. E às vezes os amigos não são eles que se afastam de você. Muitas das vezes você vislumbra uma coisa que não é real e você se afasta dele. Mas eu tenho vivido uma coisa diferente,
que além dos amigos que eu tenho, de manter esses amigos, Deus tem colocado muita gente boa no meu caminho, tem se aproximado de mim, pessoas com muito boas intenções, e graças a Deus isso para mim me deixa feliz. É lógico, se ele tem também para dar um suporte para ele, tem uma equipe boa profissional, porque se ele é empresário, a gente tem que dar valor àquela equipe que nem você falou, eles carregam o piano, mas lembra-se que quem dirige o caminhão somos nós, né? É verdade. Então, é isso aí, Olivo. Eu tenho sim, graças a Deus, eu tenho um funcionário que já está há 13 anos comigo, que é um carro-chefe ali. Teve um episódio recente de um funcionário que, entendendo uma situação de dificuldades aí, ele também está com um problema de saúde. Ele falou, Maurílio, eu sei que eu não estou bem, eu não estou conseguindo atender satisfatoriamente, eu vou me afastar por um período. Eu falei, não, você fica tranquilo, vai cuidar da tua saúde, que é mais importante, e o trabalho está aqui. A hora que você voltar, até pelo caráter, né? Quero mandar um abraço aqui ao Adilson, apelido Adilson Cunhado, o Cabo, para que ele saiba, né, que todos nós da nossa equipe amamos, respeitamos, gostamos muito dele. É um amigo de infância, né? E hoje ele está aí cuidando da sua saúde, mas com certeza as portas para ele vão estar sempre abertas. E é isso, a gente montar uma boa equipe e criar uma boa relação de respeito e amizade, para que todos trabalhem em propósito, né, do crescimento da empresa, porque todos crescem com isso. Eu vou ilustrar um pouco melhor o que você está falando, que é assim, todos nós temos um interesse comercial quanto empresários, mas a gente tem que levar o outro lado da moeda também em consideração. Nas minhas empresas, por exemplo, na pandemia eu não dispensei ninguém. Eu tenho muito orgulho disso, porque a gente consegue, com sacrifício, manter aquela equipe. Isso agrega valor na empresa. A empresa, os colaboradores que veem aquilo como, ó, o patrão é parceiro, as coisas tendem a ter um desfecho muito melhor. Com certeza. Eu tenho um testemunho de 2 funcionários, que um é o mais antigo, o outro é o segundo mais antigo, que são amigos, né? Deles falarem, falou, nós ficamos 8 meses sem ter trabalho e o Maurílio segurou a gente. Porque não adianta você fazer fortuna, até o objetivo não é isso, o objetivo é você trabalhar com lisura, ter portas abertas, ter o seu reconhecimento profissional, que impede com que você entre em um cenário errado, de coisas erradas. A gente falando dentro desse universo político, tem muitas coisas que não são lícitas, porém a gente fica com o lado bom. Penaliza às vezes, a gente sofre às vezes, mas o importante é o seu nome. Então eles testemunham isso, falam assim, poxa, foram 8 meses, né, de serviços esporádicos, né, um período de pandemia onde muita gente sofreu, e graças a Deus a gente lutou, mas manteve todo mundo junto para que nós conseguíssemos estar com a nossa equipe junta nesse período de dificuldade, e hoje, graças a Deus, eles reconhecem isso e eu fico muito feliz de poder tê-los todo comigo. Isso é exemplo. Vocês que estão nos assistindo, pensa, empresário sempre fala a mesma coisa, mas empresário não tem que ser bonzinho, tem que ser ético, tem que ser honesto e tem que ter também uma consciência social de fazer com que todos aqueles que trabalhem para você se desenvolvam da melhor forma e tenham condições de se manterem, não é isso? Oliva, então, entrando dentro um pouquinho de uma biografia, falando um pouquinho da minha infância, vim de uma infância simples, pobre. Eu falo que até que para ser pobre a gente tinha que arrumar dinheiro, né? Estava um pouquinho abaixo ali. O meu pai é uma figura que, infelizmente, eu perdi meu pai faz 30 anos esse ano. E eu sonho ainda com meu pai. É uma figura que quem o conheceu, até hoje, ele quando encontra, fala do meu pai, seu Pedrinho. Uma figura muito íntegra, muito honesta e muito trabalhadora. O vizinho dele, seu Cristino, que é pai do Adilson, meu funcionário, ele fala, o seu Pedrinho trabalhava 365 dias por ano, fora o sábado e domingo. Eu falei, oxe, como assim? Quantos dias tem o ano do seu Cristino? Porque, de fato, meu pai sempre foi muito trabalhador. Por ser muito honesto, período que ele foi comerciante, acabou perdendo o pouquinho que tinha. Vendendo fiado, não sabendo cobrar, atendendo todo mundo. Mas uma figura que nos trouxe exemplo dentro dessa família, que apesar de simples, unida. Eu, meus irmãos, minha mãe, que recentemente Deus a recolheu, mas que nos levou a entender que a honestidade tem que estar em primeiro lugar. Maurílio, a coisa mais importante é família.
Mas eu vou pedir licença você um instantinho. Vamos tomar um café rápido aí, é VaptVupt, e estaremos de volta. Não saiam daí. Você sabia? Sucesso dos anos 80, Alf, o E-Teimoso, é uma comédia que mostrava a vida de uma família norte-americana de classe média, impactada pela visita de um simpático alienígena. Na trama, uma paródia do filme ET, o Extraterrestre, de 82. A família Tanner leva uma vida comum, mas de repente eles recebem a visita de um pequeno peludo e arrogante alienígena que pega todos na casa de surpresa. Sem saber o que fazer com ele, a família começa a chamá-lo de Alf. Mesmo com saudade do seu planeta natal, o ET decide ficar com os Tanners para explorar a Terra. Alf, o E-Teimoso, você pode assistir aqui com a gente na ISTV. A ISTV HD, Litoral Norte, também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos clássicos. E aí, já de volta com esse papo maravilhoso, gostoso. Conversar com quem é simpático, com quem sabe tudo, é uma delícia. Maurílio, conta pra gente. Começou com as lives, né? Como é que foi? Chegou nas lives e você falou, eu acho que aí é o caminho certo. E logo emendou para fazer esse estúdio magnífico, ter essa repercussão que deu. Conta pro pessoal essa virada de chave, como é que ocorreu? Olivo, foi assim. Como eu falei, eu disputei uma eleição em 2020. Porém, o que eu propus? Tentar fazer uma campanha de fato diferente do que se costumam ver. Uma campanha sem gastar dinheiro, sem contar história. Só que eu precisaria que o meu nome fosse levado com mais força. Então, divulgação. A divulgação do nome, né? Tem a questão de impulsionamento, teve um monte de coisa que a gente entendeu que estava em evidência. Porém, não tinha uma habilidade nenhuma. Eu já fiz um programa de rádio lá atrás, ainda novo, né? Não tem muito tempo, é claro. Mas eu, tipo assim, não tinha experiência nenhuma. Para você fazer um store na frente de um celular, a gente que não tem habilidade com isso, você sabe que tem dificuldade. Mas aí a gente começou com a estratégia, vamos fazer um trabalho. Hoje nós estamos vivendo o mês de setembro e tem a questão do Setembro Amarelo, que defende a pauta da questão da depressão, do suicídio. Você sabe que é um tema muito falado, isso, graças a Deus, tem sido muito explorado. Outubro Rosa, Novembro Azul. Então a gente começou abordando esses temas. Então, que não deixa de ser uma prestação de serviço. Muito importante falar sobre isso e também contribuir. Então eu criei ali um roteiro para trazer pessoas, eu montei ali uma lista de pessoas que poderiam estar contribuindo. Comecei com o meu pastor Adriel Padilha, que eu quero mandar um abraço aí, um grande homem de Deus, um amigo que Deus colocou na minha vida, e ele é incentivador, sempre motivador. Como o Adriel, tem o pastor Marcelo de Carião, que também é um grande amigo de muito tempo, que faz um excelente trabalho dentro da Assembleia de Deus, Adebras Caraguá, que é a Madureira, e outros tantos pastores. E eu falei, bom, com relação à questão de pastores, eu estou tranquilo, que são meus amigos, né? De certa forma, têm um carinho por mim, e seria uma linha para eu seguir. Mas eu falei, não, eu preciso ir além, eu preciso falar sobre a questão da depressão, eu preciso falar sobre a questão da pandemia. Então nós abordamos temas como o crescimento, o desafio da igreja em meio à pandemia, que foi desafiador. Nós falamos sobre a questão do comércio, dos desafios meio à pandemia também, que os comércios, muitos deles acabaram, infelizmente, quebrando, fechou-se muita coisa. Foi um desafio para a prefeitura, que o próprio prefeito veio, participou, achei muito bacana. Ele é um cara que eu tenho um carinho muito grande, uma amizade, um respeito pelo prefeito Aguilar Júnior, porque ele mostra e é uma pessoa simples, uma pessoa que ele se iguala a nós, né? Ele não é aquele que nos puxa para cima, mas ele vem no nosso universo, porque tem pessoas que não querem descer. Então ele não, ele nos coloca no mesmo patamar
E essas pessoas contribuíram. Então eu comecei com esse projeto. Eu falei, poxa, vamos fazer para que nós consigamos um bom resultado político, né, independente de estar eleito ou não. Eu tive um bom resultado, eu fiquei muito feliz de pessoas terem acreditado nesse projeto. E a live foi importante também, porque eles falam muito do voto de opinião. Né? Você que é um cara conhecedor ali desse universo político, né? Seu irmão já foi vereador em São Sebastião, você milita ali por conta de ter sido presidente da associação comercial, você tem esse contato direto. Então você sabe que nesse cenário político é muito difícil, é muito desafiador. Então nós conseguimos fazer com que através das lives, através do impulsionamento desse público que nós conquistamos, mudar, né, trazer para nós os votos de opinião. Eu acho que isso somou no resultado final que deu para a gente uma boa votação. Eu acho importante também, quando você fala da união que você tem com os outros pastores. Isso daí é muito bacana, porque não tem aquela rixa, essa igreja ou aquela. Não, você consegue ter caminhar entre os pastores de uma maneira bem salutar, né? Eu, como disse, eu gozo desse privilégio de ter boas amizades, dentre elas, dentro de Caraguatatuba e também nos arredores, eu conhecer grandes homens de Deus, pastores, líderes, amigos. E a Bíblia tem um versículo, o livro que diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é importante, você pretende ver a Deus, você pretende ser salvo? Para quem é evangélico sabe do que eu estou falando. Você precisa seguir a paz com todos e se santificar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades e os principados que estão na região celestiais. E muitas das vezes você deixa de brigar contra a questão espiritual para brigar com teu irmão. E não é certo. Então eu tenho dentro de mim que eu não tenho que entrar em rota de colisão, mesmo entre ideias que muitas das vezes divergem, você tem que respeitar. Então o respeito é o princípio de toda boa relação. Com certeza. Respeito é fundamental. Quando você fala dessa tua andança livre no meio evangélico, no meio dos pastores, eu sei também, você me corrige se eu estiver errado, que isso te dá uma credencial que quando tem algum evento, alguma coisa, que o próprio prefeito daqui de Caraguatatuba, o Aguilar, ele pede para você representá-lo, é isso? O prefeito, como eu disse, ele é um grande amigo, uma pessoa totalmente do bem, ele tem uma boa relação com todos os pastores da cidade. A cidade de Caraguatatuba hoje tem um conselho de pastores que é presidido por um amigo também, pastor Edivaldo. É um grande cara, um homem de Deus de fato. E o prefeito, ele tem as suas atribuições, os seus compromissos. E a igreja, no geral, toda semana vai ter um evento, seja na Madureira, seja no Belém, em todas as outras denominações, todo mundo tem os seus trabalhos. E é comum eles convidarem a maior autoridade da cidade, que hoje é o prefeito Aguilar Júnior. Porém, o prefeito ele tem muita boa relação com os pastores. E na que ele não consegue ir, ele fala, Maurílio, ele me chamou, conversou, Maurílio, eu preciso de uma pessoa que me represente em alguns eventos que eu não possa estar. Não que ele não vá, alguns que ele não possa estar, ele pediu, falou assim, eu gostaria que você me representasse. Para mim foi um orgulho poder representá-lo, ainda que eu falei, prefeito, o senhor está me dando a melhor parte, que é estar junto com os irmãos em eventos de igreja. Eu gosto muito, então ele também gosta, ele recentemente falou, Maurílio, eu preciso estar na reunião do conselho, no café do conselho, mas ele teve um compromisso aí que acabou impedindo, e eu faço com prazer. Quando ele solicita, pede para que eu vá, pede para a Letícia, a secretária, faz lá uma carta, um ofício dizendo lá que o Maurílio vai me representar, eu vou com muita alegria, porque é muito prazeroso você estar na presença de Deus. Isso é bonito e mostra também a confiança que o prefeito tem contigo. Isso lembrando, gente, que ele não é funcionário público, ele não tem nada a ver na folha de pagamento da prefeitura. É uma relação de confiança, é uma relação de amizade. Muito bem. Falamos do teu podcast, que está bombando. Eu estava agora nos bastidores dando uma olhada em números. Gente, o negócio é bom, bomba mesmo. Quem tiver interessado, como é que faz para o pessoal ter acesso aí, o Maurílio? Olivo, eu falo, né, até eu teve um amigo que, lógico, uma crítica construtiva e a gente sempre aceita muito bem, no sentido de
eu não ter tanta habilidade como você tem, esse desprendimento para falar diante da câmera. Mentira, ele fala bem, ele é bom, ele está escondendo o jogo. Não, então, nós estamos assim, eu sou muito observador, eu sempre procuro estar perto de pessoas boas para eu copiar, aprender, entendeu? Eu acho que isso é importante, é salutar, você ter essa consciência. Então eu tenho o quê? Aprendido, observado pessoas e tentado fazer com que eu consiga melhorar a cada dia. E aí eu falo assim, nosso humilde estúdio. Ele falou, não, você não pode falar humilde. Eu falei, poxa, meu, Gente, se isso daqui é humilde, eu vou te falar que as câmeras não pegam, mas eu olho tudo. Não, então, mas você vê que é um projeto caseiro, né? Nós fomos aos poucos, você perguntou lá atrás como que foi essa virada de chave. Na verdade, acabou a pandemia, eu tive um período para poder fazer. Dentro de um período de eleição, naturalmente, você não pode, para não caracterizar a campanha eleitoral. Um minutinho só, Maurílio. Deixa uma pergunta que não quer calar. Você vem candidato na próxima eleição também? Eu só posso dizer que sou Gaguejou! Hoje sou um pré-candidato, natural, né? Por eu ter disputado lá atrás, ainda não tenho a certeza absoluta, então eu fico sendo um pré-candidato e também mesmo que eu tenha essa certeza, eu não posso dizer que sou candidato. Tá certo. Sabe por que eu falo, gente? Que muita gente boa, que eu acho que tem que entrar na política mesmo. Eu acho que se a pessoa, vocês que estão nos assistindo, tem dúvida, vê a ficha do cara, vê o histórico dele, vê quem que ele é, porque ninguém vira bonzinho do dia para a noite. É muito difícil. Agora, quando você vê o histórico, a gente tem que dar uma confiança, um voto de confiança para essas pessoas que querem fazer alguma coisa de bom. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar correr o barco, que a responsabilidade é de todos. Concordo. Eu falo assim, Olivo, quando você é uma pessoa boa, você não precisa falar isso de você. As pessoas vão falar. Se as pessoas começarem a falar coisas de você, ou se você começar a ouvir coisas, né, você procura saber se isso de fato é verdade. Porém, quando muita gente fala, você pode ter certeza que algum fundo de verdade existe. Então, a pessoa que trabalha certo, que anda certo, que procura ser amigo de todos, as pessoas vão falar dele. Então, eu procuro fazer... Eu nunca, né, tive essa vaidade, eu nunca tive essa obsessão política. Só que todos nós, eu acredito que você, Donizete, que é o diretor da ISTV, um grande amigo, o mais simples cidadão, ele fala, não quero saber de política, mas ele tem um desejo político. Ele tem uma responsabilidade. Porque assim, quando ele vê lá uma máquina passando na rua e não fazendo de acordo com aquilo que está na cabeça dele, ele já fala, se fosse eu, faria diferente. Então é um desejo político. Porque tudo hoje, independente de ser poder público ou não, nós falamos de política, né? Eu tive recentemente o privilégio de estar em São Paulo, isso para mim foi muito honroso, de estar ali junto com o meu pastor Adriel Padilha, o pastor Gesiel Padilha e toda a família Padilha ali, junto com o governador Tarcísio. Um homem, hoje, eu coloco como uma pessoa diferenciada no universo político. Um cara do bem, um cara que se projetou, né, que projetaram ele, mas não foi aleatório. Ele tem uma história, politicamente, poucos, né, ouviram falar, até que o Bolsonaro trouxe ele em evidência. Então você vê que pessoas boas estão escondidas nesse universo político, porém precisam ser dadas oportunidades novas. Porque trocar números, trocar pessoas é fácil. Tem que trocar ideias, tem que trocar ideais, tem que trocar pessoas que de fato queiram mudar. Porque não adianta depois reclamar, Olivo, tá do mesmo jeito, mas a opção é sua. A opção é sua, o dever é seu. Até dentro da igreja, eu costumo dizer assim, eu não concordo com a política dentro da igreja, mas eu sou totalmente a favor da igreja na política, que existe uma diferença. Você sendo um líder, você sendo um pastor, você sendo um membro, você tem a responsabilidade de analisar e, se for um líder, de instruir. Não precisa você citar o nome, mas instrua qual que é o perfil, qual que é o caráter, qual que é a história, qual é a condição desse candidato que se apresenta. Analise para que você não erre, né? Ainda assim erramos muito, né? Mas é uma coisa que está mudando. Eu acredito muito nessa questão da melhora no sentido do entendimento das pessoas. E isso que você está fazendo é muito importante. A rede social hoje ajuda muito. Então é importante que nós tenhamos bons líderes nos instruindo a favor de pessoas boas que possam, de fato, nos representar. E não é só isso, não. É a conscientização.
Conscientização do voto correto. Ah, mas o partido A, o partido B... Gente, tem gente boa em todo lugar. Como tem gente ruim em todo lugar também. Infelizmente, a gente tem que separar o joio do trigo. E como se faz isso? Com informação. Procurar informação, procurar o histórico, que nem você falou. E outra, quando, eu sempre digo, uma igreja, seja ela qual for, que tenha bons princípios, ela já sai com alguma coisa de vanguarda. Porque com essa geração nova que vem, o que eles precisam? O que os jovens precisam? Precisa de exemplos, bons exemplos. E quando você tem mamãe, papai, que dá um bom exemplo para os filhos, com educação, limites, o resultado vem. Quando você tem uma igreja, seja ela qual for, viu? Eu não digo que aquele ou seja ela qual for, que é feito com carinho, com fé, com dedicação, aquele cidadão muito difícil que vai dar um problema futuro. Eu concordo, eu acho que essa questão da conscientização, ela tem sido aumentada, ela tem tido um alcance maior, né? E isso a gente atribui muito à questão das redes sociais, mas também da conscientização dos nossos líderes que hoje estão aí com essa responsabilidade. Então todos vocês sigam isso que o Olivo falou dentro dessa análise. Não se iludam, não vai por promessas que muitas das vezes ele promete para mim, ele promete para você, ele promete para o outro e ele não vai cumprir. Promete para o teu bairro, promete para a saúde, promete trabalhar no coletivo, individualmente, busque o seu espaço, entendeu? Porque eu tenho certeza que dessa forma, se o candidato ele se apresentou com bons projetos para a comunidade, isso aí é o resultado bom que nós vamos ter lá na frente. E aí, Maurílio, as suas últimas considerações aqui? Olivo, eu quero de coração agradecer essa oportunidade, esse privilégio. Eu me sinto muito honrado, é uma coisa nova para mim, né? Essa questão de estar, eu costumo estar entrevistando, batendo papo com pessoas, né? E flui tudo muito natural. Hoje eu estou tendo essa oportunidade de estar sendo entrevistado. Então eu vejo quando as pessoas falam, dá um frio na barriga, de fato dá. Então, mas assim, é muito bacana poder estar falando dentro desse trabalho que vocês fazem com muita seriedade, muito profissionalismo. Quero agradecer a todos os telespectadores da ISTV, agradecer meu amigo Donizete, diretor desse canal, toda a equipe técnica, a você em especial por ter me dado essa oportunidade e desejo toda a sorte de bênção para vocês, que esse canal cresça a cada dia e que todos vocês que estão aí nos assistindo possam também compartilhar, mostrar que temos aqui na nossa região uma TV séria, algo que possa contribuir para melhores informações, né? Muito obrigado. É isso aí, Conexão Litoral Norte, dizendo o seguinte: quem quiser saber mais do canal, dos podcasts aqui do nosso amigo Maurílio, ele vai aparecer na telinha aí. Obrigado, Maurílio, por essa bate-papo gostoso. E é isso aí. ISTV, sempre com você. Você tem problemas com insônia? Noites mal dormidas? Isso incomoda muito. Nós temos a solução para você. Melatonina Morpheus. A melatonina Morpheus induz ao sono de maneira rápida e eficaz, fazendo do seu sono uma terapia de relaxamento, reparando todos os danos causados pela falta de sono. Não perca essa oportunidade incrível de ter o seu sono de volta. Morpheus Melatonina. Faça agora mesmo seu pedido no WhatsApp 13 99687 0101. Melatonina Morpheus. Tenha noites tranquilas de sono. Imagina economizar até 40% no combustível e assim sobrar mais dinheiro para realizar aquele sonho, fazer uma viagem ou tirar férias com a família. Com o sistema tecnológico Hybrid dá. E você que trabalha com o seu veículo e gasta em média R$1.000 por mês em combustível, agora você poderá gastar apenas R$600, uma economia de R$400 em combustível por mês. Converta já o seu veículo atual em híbrido, qualquer modelo, marca ou combustível, sem alterar nada na originalidade do seu veículo.
veículo. E ainda vai reduzir em até menos 90% as emissões de gases poluentes. Faça como milhares de clientes e tenha mais economia todo mês com o combustível e a manutenção do seu veículo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela, aproveitando a promoção com parcelas que cabem no seu bolso. Apenas R$ 249 mensais. São as últimas unidades e a nossa equipe está pronta para atender você. Sistema Hybrid. Tecnologia, ecologia e economia juntos. Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte. E hoje, mais que especial, hoje um programa diferente. Estou aqui em São Sebastião, mais precisamente na Praia dos Trabalhadores, onde existe, como pouca gente sabe, mas não menos importante, um museu marítimo que fala da biovida, fala dos naufrágios, fala de muita coisa, muitas histórias, um show de cultura. E aqui ao meu lado está nada menos, nada mais do que o Silvio de Ângeles. Além de ser meu amigo, é responsável pelo Museu Fundamar, não é isso, Silvio? Isso, Fundação Mar, já há 30 anos aqui no pedaço. Esse museu que fica na Praia dos Trabalhadores, além de ser uma praia muito bonita, muito organizada, muito limpinha, gostosa para vir com a família, desfrutar, tem esse museu que a gente estava aqui nos bastidores dando uma olhada, é uma aula de história. A parte dos animais, da biovida, né? Da biologia marinha. Biologia marinha, é uma aula de ciências para qualquer garotada, adulto, velhinho, não tem idade. Vem que vai ter um show. E um show à parte também é o acervo que esse pessoal tem de vários anos, é feito de uma maneira muito lúdica, porque cronológica, para você ver desde os primeiros naufrágios atrás de Ilhabela, que é um grande ponto de naufrágio que temos aqui no Litoral Norte, até de outros lugares do Brasil. E ele vai contar um pouquinho, Silvio, tem tanta coisa, eu me empolgo porque eu gosto desse assunto. Primeiro, porque eu convivi com algumas coisas durante as décadas que moro em São Sebastião. Então, a Fundação ela já existe desde 1992, do tempo da Eco 92, do Rio de Janeiro. O pessoal nós se organizamos e queríamos mostrar esse potencial, tanto ambiental, que tem a região do Litoral Norte, especialmente aqui em São Sebastião, o canal de Ilhabela, né? Como também veio depois, com a parte marítima, veio as histórias dos naufrágios, que começou a crescer e depois expandimos, não só para naufrágios da Ilhabela, como de São Sebastião também, a parte do litoral de São Paulo, e agora nós temos mais de 33 naufrágios aqui representados com a parte histórica, fotografias, imagens e peças também que são coletadas, né? Que o nosso museu ele é credenciado pelo IFAM para poder estar recebendo material arqueológico. Então, isso favorece a poder fazer uma exposição que seja uma coisa legal, com legalidade jurídica, né, para você estar expondo, que todo o material de naufrágio encontrado pertence à União. Então, esse material não é que ele é da Fundação, é um material que pertence à União, então pertence a todos nós. Então, há um critério junto ao IFAM para você estar expondo esse material. Então, durante esses 30 anos, viemos crescendo, desde uma casinha pequenininha lá na cidade, junto com o arquivo histórico do município. Aí passamos para cá em 93, passamos para cá e estamos até hoje crescendo, recebendo material que o pessoal vem fornecendo, contando as histórias, cada vez histórias mais interessantes, que os documentos que nós pesquisamos sempre trazem uma novidade, ou uma pesquisa liga a outra, ou de repente em um outro lugar você sabe de uma informação que coincide com alguma história aqui da região. Então isso é uma coisa crescente, não é um museu que é uma coisa estática, né? A gente vai sempre tendo informações e objetos e peças e vai crescendo. O que me chama a atenção, o pessoal que está nos assistindo, eu faço um convite para vir conhecer esse museu, que esse museu é uma ONG, vamos falar porque é uma coisa independente, mas é uma ONG, e tem um acervo que pouca gente sabe, mas é um dos, se não for o maior acervo do Litoral Norte, eu acho que é o maior, né, Silvio? É o maior, com certeza, mais de 10 mil peças nós temos.
mas peças interessantes. E eu vou quebrar o protocolo aqui. Posso contar uma coisa? Pode, fica à vontade. Gente, tem um navio que é considerado como o Titanic brasileiro, que chama Príncipe das Astúrias. É um navio que afundou atrás da ilha em 1916, se não me engano. 16, março de 16. Março de 16, ainda estou com a cabeça boa. E aí o que acontece? Ele é comparado pelo luxo, pelo glamour que tinha esse navio. E esse navio tinha um brasileiro que sobreviveu, que tem história, não me recordo o nome. José Viana. José Viana. Ele é um brasileiro e aqui no museu temos, pasmem, em seu acervo, a camisa original que ele utilizava no dia, não é isso? Exatamente, mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. E tem uma outra curiosidade também, que você até me contou nos bastidores, que um dos parentes dele mora aqui na região? Mora na região e, por coincidência, trabalha, ele é veterinário e trabalha aqui no balneário também, né? Então ele veio visitar o museu e contou a história dele, do bisavô dele, e foi muito interessante. Ele trouxe a família depois para conhecer. É umas coisas assim que a gente... Esses mistérios da vida, né? De repente o bisneto vem trabalhar na praia onde está exposta a camiseta do bisavô dele, então é muito mistério. Silvio, o mundo é pequeno, o universo conspira a favor, quando a coisa é boa, porque quando conspira contra também sai de baixo. Em relação a esse acervo, tem muita coisa interessante, tem salvado, como é que se fala? As coisas que se retiram do... O salvamento mesmo que chama, salvamento. O salvamento. Tem muita coisa aqui, muito interessante, inclusive, a gente vai falar dos naufrágios, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, mas tem também de um avião que caiu na década de 60, se não me engano. 57. 57. E tem destroços desse avião aqui também, que é uma coisa assim que é história. Sim, é história viva, né? Tanto da parte marítima como a parte também na parte de aviação. Então nós temos também os naufrágios e acidentes aéreos que aconteceram aqui na faixa do litoral. E algumas coisas nós conseguimos resgatar, ou recuperar, ou as próprias famílias acabam doando acervo e vai compondo, né, o museu. E para ilustrar isso que você está falando, você também nos bastidores, porque, gente, eu estou aqui há 2, 3 horas conversando com o Silvio, que ele é uma sumidade, ele conhece tudo e conta as histórias para a gente. E em relação a essa do avião, parece que você teve contato com um dos sobreviventes. Isso, em 2015 tivemos a oportunidade de trazer o copiloto, estava vivo, hoje ele já faleceu, mas ele estava, na época ele estava vivo, velhinho já, 80 e poucos anos. Ele relatou como é que foi a experiência toda, e naquele dia ele não estava de copiloto, ele estava de passageiro, e por sorte que ele estava de passageiro, porque na posição do piloto e do copiloto, os dois não conseguiriam ver as chamas que já estavam nas hélices. E ele, como passageiro, observou e avisou o piloto, falou, vamos procurar um lugar para pousar, porque já uma hélice parou e a outra já está esfumaçando, e aí nós vamos cair. Aí, sobrevoando aqui a região de São Sebastião, a praia que tinha mais condições de descer, eles desceram na Praia da Baleia e já entraram na água, apagando o incêndio das hélices, salvou todo mundo e foi uma beleza, graças a Deus. Pois é, coisa que não aconteceu na tragédia do Príncipe das Astúrias, porque foi uma tragédia, conforme já relatamos, que mais de 400 pessoas faleceram. 477 pessoas, infelizmente, uma noite de tempestade. Há vários rumores e suposições o motivo do acidente, se foi provocado, se foi um acidente normal, né, por causa das condições de tempo. Do que eu acredito, a minha tese é as condições de tempo e falha nos equipamentos antigos, né, uma bússola bem precária, uma tempestade, um desvio que dá na bússola, você consegue bater nas pedras. Então, infelizmente, essa é a maioria das situações dos naufrágios aqui na região do litoral norte. É sempre a previsão do tempo ruim, está muito atrelada a isso, né? Em especial nesse caso, tem uma teoria da conspiração aí, porque se as pessoas tiverem curiosidade e pesquisarem, há uma teoria que o próprio capitão fez o acidente propositalmente, enfim.
a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu. Mas eu não creio em las bruxas, mas pelo que elas ai, não é isso? Exato. Muita coisa curiosa. E hoje nós temos até uma teoria nova, que alguns vão ficar surpresos em conhecer, que são as anomalias magnéticas do Atlântico Sul. Eu ia falar sobre isso agora. Essas anomalias acontecem, hoje cada vez mais os cientistas conseguem estar provando essas anomalias, que é uma parte física com o magnetismo da Terra e das explosões solares, e que afetam equipamentos de navegação, de comunicação, e isso há muito tempo, inclusive no tempo desses naufrágios. Então, entre as possibilidades, as causas de um possível acidente, uma delas também é as anomalias magnéticas do Atlântico Sul, que quem quiser pesquisar na internet vai ficar surpreso do que ela acontece. Só para você ter uma ideia, agora em 2016, o Japão perdeu um satélite, porque passou pela nossa região do Atlântico Sul, sem a cobertura necessária nos equipamentos, e acabou dando uma desconfiguração ali, e acabou se perdendo. Então, o Japão perdeu um satélite devido às anomalias magnéticas, né? Então, a influência dela no campo magnético da Terra é muito grande. Na realidade, a gente ouvia falar sobre as pedras puxam o navio, parece um imã que atrai o navio. Tanto é que Ilhabela, o contorno da Ilhabela, em determinado... Como é que chama aquela praia atrás da ilha que tem um monte de... Castelhanos, Praia da Fome... Então, Castelhano, Praia da Fome, aquelas praias arredores lá, de Costão também, elas são praias que têm uma incidência de naufrágio muito grande. E não é só o mau tempo, não é coincidência, alguma coisa tem, né? E a gente fala também em Triângulo das Bermudas, há regiões no globo da Terra que tem uma incidência maior desses fenômenos, e alguma coisa natural deve ter mesmo. Agora, falando de Ilhabela, falando desses naufrágios, agora está mais restrito, né, a visitação desses naufrágios. Sempre foi proibido a retirada de objetos dos naufrágios. O mergulho, ele é livre, a pessoa pode mergulhar, pode fotografar, mas não pode retirar nada. Então, para você retirar e poder tirar alguma coisa, tem que ser através de uma pesquisa inscrita no IPHAN, onde o pessoal da Marinha e do próprio IPHAN, os mergulhadores e arqueólogos responsáveis vão poder estar acompanhando, e vai ter que ter um motivo da pesquisa, não é só retirar porque quer mostrar para as pessoas. Então tem que ter um estudo para saber identificar melhor o navio, o que ele carregava, para onde ele ia, qual o motivo que foi aconteceu o acidente. Então tem que ter uma justificativa, e só a partir disso você pode estar pesquisando e retirando algum material, salvando algum material, justamente para servir de prova testemunhal, né, do próprio material, para poder estar contando a história do acidente, né? Porque imagina vocês, se todo mundo que for fazer um mergulho lá for tirar alguma coisa, daqui a pouco não tem mais nada. E falando em tirar, tem uma pessoa que eu quero registrar aqui, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, que é o Giannis Platon. Sim, já foi diretor nosso aqui, já foi presidente uma época também, e muita coisa, muita colaboração dele da parte histórica e própria vivência dele, né? Conhece muito? Muito, já mergulhou em vários naufrágios. Então, o depoimento dele e a participação dele na época, também contribuímos na confecção do livro dele, Enigmas de Ilhabela. Então, é muita coisa que vem somar, e soma até hoje, mas sempre se pautando na parte científica, na parte legal da coisa, para não poder estar desvirtuando, né? Giannis, um abraço, um beijo no teu coração. E seu livro é magnífico, um livro bom. Procurem aí o livro do Giannis Platon, é fantástico. É isso aí. Gente, falando mais de naufrágios aí, a gente tem umas coisas muito interessantes aqui nessa região, principalmente no canal de São Sebastião. O canal de São Sebastião foi palco do Alina P. O Alina P era um petroleiro que houve um desastre, né? Houve uma explosão interna e acabou naufragando aqui em frente ao balneário dos trabalhadores. E eu tive a oportunidade de estar na praia olhando esse navio. É uma tragédia, mas ao mesmo tempo um espetáculo, né? São coisas que somam, né, a participação
da comunidade aqui, porque é um navio que já vinha trabalhando aqui na região. Então você aguarda, não fala nada, vamos para um pequeno intervalo, é tomar um cafezinho, é vapt-vupt, e continuamos com esse papo bom com o nosso amigo Silvio De Angelis. Você tem problemas com insônia? Noites mal dormidas? Isso incomoda muito. Nós temos a solução para você. Melatonina Morpheus. A melatonina Morpheus induz ao sono de maneira rápida e eficaz, fazendo do seu sono uma terapia de relaxamento, reparando todos os danos causados pela falta de sono. Não perca essa oportunidade incrível de ter o seu sono de volta. Morpheus Melatonina. Faça agora mesmo seu pedido no WhatsApp 13 99687 0101. Melatonina Morpheus. Tenha noites tranquilas de sono. Imagina economizar até 40% no combustível e assim sobrar mais dinheiro para realizar aquele sonho, fazer uma viagem ou tirar férias com a família. Com o sistema tecnológico Hybrid dá. E você que trabalha com o seu veículo e gasta em média R$1.000 por mês em combustível, agora você poderá gastar apenas R$600, uma economia de R$400 em combustível por mês. Converta já o seu veículo atual em híbrido, qualquer modelo, marca ou combustível, sem alterar nada na originalidade do seu veículo. E ainda vai reduzir em até menos 90% as emissões de gases poluentes. Faça como milhares de clientes e tenha mais economia todo mês com o combustível e a manutenção do seu veículo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela, aproveitando a promoção com parcelas que cabem no seu bolso. Apenas R$249 mensais. São as últimas unidades e a nossa equipe está pronta para atender você. Sistema Hybrid. Tecnologia, ecologia e economia juntos. A ISTV HD, Litoral Norte, também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos clássicos. Silvio, é gostoso a gente ter um bate-papo desse, e é uma entrevista diferente. A gente acostuma a entrevistar político, artista, e quando a gente vê que tem uma ONG séria, que tem história, porque tem muita ONG aí, com todo respeito, que é meio duvidoso, por isso que eu falo, veja o histórico de quem está fazendo alguma coisa, veja o que ele já fez, o que está sendo feito, quais são os projetos futuros. Isso daí nos credencia a falar bem de alguma instituição. Por isso que eu fiz questão, e o ISTV está aqui na região sempre para divulgar o que tem de melhor, e o que é bom tem que ser divulgado mesmo. E aí, o que acontece? O resultado vem esse museu está muito bem organizado, impecavelmente limpo, nos trataram como reis aqui na nossa vinda, muito obrigado, eu agradeço de coração. E eu deixo para você também, dar um toque para o pessoal mais uma vez, convidar o pessoal para vir, visitar o museu, que tire as coisas da gaveta que não utilizem, traga. Vamos botar ênfase nessa tua campanha de doação, Eu, de minha parte, farei, que eu acho que todo mundo deve fazer o mesmo. Faça e mostre para as pessoas o quanto isso é importante. Sem dúvida. Aqui nós vamos falando do museu relacionado à parte náutica e até à parte de biologia marinha. Às vezes as pessoas têm coisas, objetos em casa e quer se desfazer, então o lugar melhor que tem é para o museu. Mas também na sua cidade, ajudar o museu da sua cidade, porque às vezes o material que você tem faz parte da história da sua cidade. Então é interessante às vezes você fazer a doação e dar força para o museu municipal da sua cidade ou de uma ONG que cuida dessa parte do museu e também fortalecer, mas também sabendo que nós estamos abertos aqui para receber a visitação de vocês, ou uma peça qualquer que vocês possam ter, ou uma parte da história que possa completar aqui os nossos estudos, né? Que é importante isso
para o litoral norte e até para o estado de São Paulo entender como que funcionou a parte de colonização nossa, as pessoas de onde vieram, o que faziam, né? Isso é muito bom. Silvio, para encerrar o nosso assunto, a gente falou dos naufrágios e tal, vamos falar um pouco da biovida, essa vida marinha, que eu falo que também não menos importante que as demais coisas, mas fale um pouquinho dela também, que é uma aula de Biologia marinha. Foi quando começou, a fundação ela começa na Eco 92, no Rio de Janeiro, a parte ambiental. Então, estávamos vendo a proteção e os estudos em relação aos animais marinhos, a vida marinha. Então, fomos se aprofundando, recebendo materiais também. De 92 para cá, todos os animais que apareciam mortos na praia, né, que encalhavam naturalmente mortos, nós recolhíamos esse material, esses animais, enterrávamos para depois estar podendo fazer a exposição dos ossos. Tem ossos aí de grande porte aí, hein? Temos baleias, temos golfinhos, temos o lobo marinho, são animais migratórios, e nós temos até uma baleia, chamada baleia de Arnaux, uma baleia só da região da Antártida. Então foi uma surpresa na época, eu mesmo fui responsável por trazer o animal para cá, que ele já estava em decomposição no canal. Eu trouxe ele, nós enterramos, não sabíamos direito o que era, ainda não dava para estudar direito. Depois de alguns anos que nós fomos montar o animal, achamos que era uma jubarte, alguma baleia aqui da região, e vimos que não compunha o que nós estávamos acostumados. Aí, estudando, os biólogos e oceanógrafos na época descobriram que chama-se uma baleia bicuda de Arnaux. Então, é muito rara na nossa região, a ocorrência dela é só Austrália, Antártida, Chile, a parte da Argentina. Então, hoje nós temos um exemplar aqui completo, e completo ainda, porque é diferente, porque como é um animal que está sempre na região fria, os cientistas não têm muito contato com ela. Então, quando ela aparece, já está faltando algumas partes. E felizmente, nós temos esse animal por completo. Às vezes, recebemos algumas solicitações em fotografia, só para, em outros lugares, compor alguma parte que está faltando. Então, é muito bom para nós, né? É isso aí, gente. Depois de uma aula maravilhosa dessa, eu só tenho que agradecer a você ter nos recebido mais uma vez. E aí eu deixo esses últimos minutinhos para você fazer a sua consideração final, Silvio. Fale, o nosso telespectador está lá, está te ouvindo, está te vendo. Mande um recado bom agora, Silvio. Eu quero primeiro agradecer a você, a ISTV, pela generosidade de ter vindo aqui no museu conhecer, e convido a todos que possam estar vindo pessoalmente, apesar de ter um museu virtual no nosso site, fundacãomar.org.br, vir pessoalmente, que vai passar um dia agradável aqui na praia. Temos as lanchonetes, os banheiros adaptados, estacionamento, e o preço nosso é 10 a entrada inteira e 5 meia, que é para criança, idoso, militar, professor, então uma série de outras pessoas possam estar usufruindo desse valor. E é muito bom para nós, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de passar um dia aqui conosco, tá bom? Venham sempre. ISTV sempre com você. Lembrando e agradecendo a nossa querida audiência, obrigado! E nosso programa, sempre ao sábado às 13 horas e no domingo às 14 horas, Conexão Litoral Norte. ISTV sempre com você.